Graças a Deus. Meus queridos irmãos, com muita alegria, saudamos a todos vocês com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde, um início de noite de salvação em Cristo Jesus para a sua vida e que a boa mão de Deus continue estendida sobre a vida de vocês. É tão bom estar aqui com vocês para juntos nós falarmos do amor e da grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Hoje é em exclusivo a nossa live um pouco mais curta, digamos assim, mas Deus tem uma porção da Bíblia para as nossas vidas. Estamos aqui com a nossa equipe Café com Bíblia. Você vai ouvir uma palavra agora poderosa da parte de Deus, não saia daí. E logo após, na sequência, sem intervalo, o pastor Nerisvaldo também vai estar ministrando uma porção da Bíblia para a sua vida. Meus queridos irmãos, fica comigo até o final dessa reflexão. Serão alguns minutos de Bíblia, de palavra, mensagem dos céus para a sua vida. Eu quero deixar um versículo aqui na Bíblia Sagrada, na segunda carta do apóstolo São Paulo, aos Coríntios, capítulo de número 10, e o verso de número 4, diz a Bíblia Sagrada: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Meus nobres e ilustres amigos e irmãos em Cristo Jesus, como eu sempre digo, você não caiu de paraquedas. Você que está nos assistindo nesta noite, é porque os céus, ele tem uma palavra forte para ministrar para a sua vida. Então não saia daí, porque o tema da ministração desta noite é: as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Eu vou repetir porque eu já estou sentindo algo diferente, algo extraordinário. É o mover do Espírito do Deus Todo-Poderoso que está aqui neste lugar. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Esta noite você não pode sair dessa live. Por quê? Porque Deus tem armas para lhes entregar. Deus tem a armadura do céu para colocar sobre a sua vida. Glorificado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Observa comigo que Paulo está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, em outra parte, Paulo vai dizer que a nossa luta, ela não é nem contra a carne, ela não é contra o sangue, a nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora Paulo vem dizendo que as nossas armas, as armas que Deus ele concedeu à igreja, são armas poderosas. Você precisa se equipar dessas armas de Deus aqui nesta live, porque Paulo disse assim: no demais, irmãos meus, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. Perceba que no capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo vem dizendo acerca de algumas armas que nós temos que tomar, temos que nos revestir para que possamos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Quero vos deixar nesta reflexão 4 armas que são poderosas em Deus, que vai fazer você ser vitorioso na pessoa bendita de Jesus Cristo. A primeira arma é o sapato. Paulo disse assim: tomando também, calçai também o sapato do evangelho. Paulo está dizendo para nós calçar
A sandália do evangelho é uma arma poderosa em Deus. Jesus, ele designou nós dizendo assim na sua palavra: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Perceba, quando Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, falai do evangelho, ele está dizendo: calça o sapato do evangelho. A Bíblia Sagrada também vem nos dizendo o seguinte, que quem pregarão se não estiverem com a palavra? E quem irão pregar o evangelho se não forem enviados? A Bíblia Sagrada também diz: quão formoso são os pés daqueles que anunciam o evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse assim nas suas palavras: ai de mim se não pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo: calça os pés na preparação do evangelho da paz. A igreja, ela ainda está na terra com este propósito de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas de Jesus Cristo, porque a Bíblia fala: quando este evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Glorificado é o nome do Cordeiro. Então Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 4, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. A primeira arma é calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Pastor Juscelino, qual é a segunda arma que Deus tem para a minha vida? A segunda arma que Deus tem para te equipar, que Deus tem para te revestir, é o escudo da fé. Paulo disse: tomando também o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque Paulo disse que nós temos que tomar o escudo da fé. O escudo é para proteger. O escudo é algo importante para você ficar blindado contra as astutas ciladas do adversário. Então Paulo está dizendo: tomando sobretudo o escudo da fé. A fé é uma arma poderosa, mas eu não estou falando aqui de uma fé natural, de uma fé simples. A fé poderosa em Deus, ela pode muitas as coisas. Esta noite Deus está colocando nas tuas mãos o escudo da fé, essa arma poderosa que serve para te proteger contra os ataques das fortalezas maléficas. Deus está te entregando o escudo da fé. Pastor Juscelino, o que é fé? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Toma o escudo da fé, porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 28, que o justo, ele viverá da fé. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, e o versículo de número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a segunda arma é o escudo da fé. Por que o escudo da fé? Porque Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Porque o escudo da fé, porque Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque o escudo da fé, porque a Bíblia fala em 1 João capítulo 5, versículo 4, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa
Fé, porque o escudo da fé, porque Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Paulo também disse em Romanos capítulo 4, versículo 20, que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas Abraão, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, nesta noite, Deus ele está te revestindo com o escudo da fé, com o qual você poderá apagar os dardos inflamados do maligno. Por isso que o Paulo disse que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Vamos para a penúltima arma. A penúltima arma, Paulo disse assim: tomando sobretudo também o capacete da salvação. Aleluia. O capacete é para se colocar na cabeça, capacete é para te proteger. Você sabia que o nosso adversário, o alvo dele é a nossa mente, o alvo dele é a nossa memória, o alvo dele é a nossa cabeça, porque a nossa mente é pensante, mas a Bíblia Sagrada nos fala que nós temos o que? Nós temos a mente de Cristo Jesus, e quem tem a mente de Cristo Jesus se alimenta da palavra de Cristo Jesus. Por isso que Paulo disse no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo falou assim: buscai as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra, pensai nas coisas do alto, não nas coisas de baixo. Deus está dizendo aqui nessa noite que você tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem a sua memória protegida, tem a sua cabeça protegida. Ei, nesta noite não vai ficar pensamento de derrota, pensamento de negatividade sobre a tua cabeça. Não vai ficar, porque quando você se reveste com o capacete da salvação, você fica blindado, você fica protegido. Deus está dizendo aqui nesta live, através dessa palavra do Deus Todo-Poderoso, que Ele está blindando a tua mente, a tua cabeça, a tua memória, as tuas faculdades mentais, para você ser vitorioso na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para finalizar essa palavra de reflexão, quando Paulo disse: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para a destruição das vossas fortalezas. É porque Paulo também disse, tomando também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo disse, tomando também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você só vai vencer as intempéries da vida, os momentos de dificuldade da vida, é com a espada do Espírito, é com a palavra de Deus. Observa que Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra. O diabo veio com 3 propostas, Jesus veio com 3 respostas, e Jesus venceu ele com a palavra. Ele chegou para Jesus e falou assim: se tu és o Cristo, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus falou: vai-te, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu o inimigo no deserto usando o poder da palavra. Então Paulo está dizendo, tomando também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ei, Deus ele vai te equipar da palavra. Sabe por que a palavra? Porque a Bíblia fala em Isaías 40, versículo 8, seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A Bíblia fala em Jeremias 1, versículo 11 e 12, vê a minha palavra do Senhor dizendo: Jeremias, o que é que vê? Jeremias, eu disse: Senhor, eis que eu vejo uma vara de amendoeiro. O Senhor me disse: viste bem, Jeremias, por quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você vai vencer é com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 4, versículo 12, ele falou assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você vai vencer é com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala no Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. No versículo 11 ele falou: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E no versículo 105 ele falou: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Então nesta noite, nesta live, receba da parte do Deus Todo-Poderoso essas 4 armas poderosas em Deus para você destruir fortaleza. Quem se arma com essas armas, Deus acabou de te entregar através dessa reflexão. Deus está te entregando o sapato do Evangelho, Deus está te entregando o capacete da salvação, Deus está te entregando o escudo da fé, Deus está te entregando a espada do Espírito, porque as armas da nossa milícia, elas são
poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Queridos irmãos, receba essa palavra da parte do Deus Todo-Poderoso, que Cristo Jesus continue vos honrando, vos abençoando e que a boa mão de Deus continue estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. Amém? Que Deus abençoe a todos. Mas espere aí, não sai daí não. Ainda não acabou a nossa live. Nós vamos ouvir agora a segunda mensagem da noite. O pastor Nerisvaldo tem uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Com a oportunidade, pastor Nerisvaldo. Uma palavra dessa,